Estação Pinhão aqui no SCC SBT e também no scc10.com.br recebe a ilustre visita de Mário Pinto da Mota Júnior. Né? Quantas pessoas sabem esse nome completo, hein? Além da minha esposa e dos meus filhos, pouca gente. Pouca gente. Pouca Mas gente. O Mário Mota, o comunicador, o professor de educação física, o gestor, né, da educação, é mais conhecido do público. Agora, numa função digna, deputado estadual, representando milhares de votos. Mário, o que muda na perspectiva de um comunicador, que essencialmente é um crítico, quando ele assume uma cadeira na Assembleia Legislativa? Roberto Azevedo, que prazer poder conversar com você, trocar essas ideias neste espaço que me propiciou o início em televisão, TV Planalto, Canal 10, Lages, Santa Catarina, uma emissora. Hoje nós dissemos SBT, uma emissora da rede do Sistema Brasileiro de Televisão, mas naquela época, quando começamos, 1981, não havia rede nacional, então nós não tínhamos rede para contar na programação. Mas objetivando a resposta que você espera, a nossa querida Maga Estopassoli, lá de Criciúma, me perguntou logo em seguida: Mário, o que te fez esse encantamento pela política? Eu disse justamente o desencantamento pela política. O que me levou ao encantamento foi o desencantamento. E eu acreditei e acredito possa contribuir para, no mínimo, questionar o que chamam de sistema através de atitudes que eu entenda representem ainda os mesmos princípios e valores que eu propugnei minha vida toda na área da educação como professor ou na área da comunicação como âncora de um telejornal, âncora de um jornal de rádio ou de uma coluna, coisa que eu fiz na RBS inicialmente, depois na NSC, por 36 anos na TV, 26 na CBN Diário e 16 no Jornal Hora, além dos quase 9 anos aqui na TV Planalto, que foi a minha iniciação. Mas respondendo à tua pergunta, o que mudou? Como você, embora você trabalhe na área como um comentarista, a tua função é emitir opinião, tomar posições e argumentar sobre as suas posições, não era o meu caso, eu era um âncora. E apesar de ter evoluído, nem sempre para melhor, na TV brasileira principalmente, com os âncoras dando opinião ao final das matérias, eu ainda preservava muito, ao máximo, a isenção. E talvez isso tenha contribuído para que eu pudesse ter angariado o que eu considero um bom índice de credibilidade ao longo do tempo. Vira a chave quando você assume um cargo eletivo. O que esperam de mim hoje é justamente o inverso. É tomada de posição. Exato. E ponto final. Então eu tenho pedido para as pessoas que têm me cobrado isso, calma, eu vou chegar lá. E eu já tenho tomado posições, se não barulhentas, mas posições que ficam muito claro quando eu tenho tempo para argumentar. E se houver condições, nós vamos falar sobre isso na sequência. Mário, nós temos uma realidade bastante contundente quando a gente fala da sua chegada à Assembleia. Você assume um cargo de deputado estadual no PSD, um partido tradicional, que já teve governador em Santa Catarina, já teve em governos fortes no estado nos últimos 30 anos. Aliás, minha ida é fruto do convite de um ex-governador. Raimundo Colombo. João Raimundo Colombo. Perfeitamente. E a gente pensa também da seguinte maneira: você entra na Assembleia no momento de um novo governo estadual, de um novo governo federal, quer dizer, praticamente uma nova conjuntura política partidária. E o governador Jorginho Melo lhe convida para ser secretário, disse-me ele, de Turismo, Esporte e Cultura, uma pasta que efetivamente hoje não existe nem com a reforma administrativa. Você se sente hoje, até que ponto, comprometido com esse convite ou com a maneira que o PSD tem tratado o governo de Jorginho Melo? Bom, em primeiro lugar, eu devo agradecer ao PSD. Eu tive condições, porque a decisão de me filiar e concorrer foi em cima da hora, praticamente no estertor, no começo da campanha. Eu não tive muito tempo de participar das reuniões do partido.
E mesmo tomando iniciativas que não são comuns da chamada política, eu não gosto desse termo, não é pejorativo, mas da política tradicional. Não é o caso do PSD, por exemplo, você fazer uma campanha sem fundo eleitoral, sem fundo partidário. Agradeci ao PSD, inclusive os panfletos, eu não recebi do partido nem um material gráfico, eu tomei a liberdade de, por uma vaquinha na internet, um financiamento coletivo, e alguns pouquíssimos voluntários, amigos, elaborarem, inclusive, e produzirem, inclusive, o material gráfico. E um dos primeiros vídeos que eu gravei na internet, que foi o mecanismo utilizado basicamente para fazer uma campanha, estadualizá-la, não consegui de todo, porque não é tão simples como parece, mas eu me lembro que um dos primeiros vídeos, a minha primeira frase era: Santa Catarina é possível fazer uma campanha sem fundo eleitoral e conquistar a possibilidade da cadeira. Eu entrei em 10º lugar entre os 40. Com 56.363 votos conquistados em 274 municípios dos 295. Se eu tivesse utilizado fundo eleitoral e pudesse ter chegado mais ao Estado, eu não visitei mais do que 10 cidades efetivamente para fazer campanha. E concentrei muito da campanha nas ruas, em Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, tanto assim que eu saí dos 9 municípios da grande Florianópolis com exatos 40 mil votos. Nenhum a mais, nenhum a menos. 40 mil votos na somatória desses 9 municípios. E nos demais eu aferi 16.363, em alguns me surpreendendo de uma maneira tão positiva, porque demonstrou seriamente a compreensão daquilo que eu havia proposto. E quando eu digo que a campanha foi um exemplo de uma política diferenciada da tradicional, eu tenho que te dizer o segundo passo, que foi a formação de um gabinete. Eu formei o gabinete a partir de um processo seletivo, aberto a qualquer pessoa, do Brasil. 1.044 inscrições, Roberto. Nós conseguimos montar um gabinete de altíssima qualidade, com todo o respeito e humildade possível a todos os demais gabinetes da Assembleia. Mas eu tenho 80% de bacharéis em Direito, alguns mestres e até uma doutora em Políticas Públicas. Uma cabo-verdiana, Dona Riga. Ela se formou em Cabo Verde, licenciatura, fez mestrado na Espanha, e fez doutorado na Universidade do Rio Grande do Sul, vindo para Santa Catarina, a partir de ser incluída no processo seletivo e ser aprovada, nós ainda tivemos que aguardar e contribuir para a sua naturalização, porque ela não tinha naturalização, precisava do visto de trabalho. Então, quando você consegue compor um gabinete assim, você vai me dizer, poxa, então quer dizer que você não tinha compromisso político efetivo? Eu tenho que dizer que, se tive, não chegou a 5% da composição do gabinete. Mas não esquece da minha pergunta sobre o convite para ser secretário de Turismo, Esporte e Cultura. Então deixa eu voltar ao segundo turno. Quando nós tivemos a definição do segundo turno entre Jorginho Melo e Décio Lima, nós nos reunimos no PSD, o que vamos fazer? E eu te confesso que recebi na decisão do diretório uma resposta que confirmou exatamente a correção da escolha que eu acabei fazendo. Na verdade, eu não fiz a escolha do partido. O partido veio com as pessoas que me convidaram. E eu fiquei imaginando, se as pessoas que me convidaram sempre me inspiraram respeito, eu os conhecia antes de serem políticos, inclusive, eram meus amigos e continuaram trilhando uma carreira com princípios e valores, então o partido deve permitir a eles fazer isso, ou eles compõem o partido e dão essa linha a ele. Na decisão, nós tomamos... a nossa decisão no segundo turno foi a da neutralidade. Perfeito. E nós fomos aos 2 candidatos e dissemos a ele: não vamos tomar partido, primeiro, porque nós tínhamos candidato no primeiro turno com a União Brasil, Jean Marques Loureiro, não conseguimos o intento de colocá-lo no segundo turno. Eu diria que, na oportunidade em que nós tivemos que tomar a posição, seria muito simples, muito fácil, pelas pesquisas que começaram a surgir, apoiar o candidato Jorginho Melo, que apresentava 60%, quase 70% da opinião favorável dos eleitores.
E nós entendemos que não seria ético nem digno do partido. Não, nós vamos apoiar o governador Jorginho por uma... Dissemos a ele, nós vamos manter a neutralidade. Da minha parte, quando eu fui convidado, ele me disse: Mário, eu não vou, enquanto você não me der a resposta. Foi uma conversa até preservada e sigilosa. Enquanto você não me der resposta, eu não vou conversar com o teu partido. Se você aceitar, aí eu vou conversar com o PSD. Eu disse a ele o seguinte, e eu também não divulguei, até que ele divulgou numa entrevista, eu acho que até para você lá no Palácio da Agronômica. Eu não tinha divulgado, nem o meu partido sabia do convite. Eu guardei por quê? Porque eu disse a ele que eu agradecia profundamente, honrosamente o convite, porque para mim foi um atestado de confiança do governador na minha capacidade ou na possível competência para exercer um cargo executivo e ajudá-lo no seu governo. E eu me comprometi com ele abertamente, não tenho o menor medo de dizer isso aqui, a uma lealdade política, no meu entendimento. O que é que eu entendo por lealdade política? Se o senhor apresentar um bom projeto para o Estado que realmente melhore a vida do catarinense, o senhor pode contar comigo sempre. Não há nenhum interesse em ser contrário por ser contrário. Ser um adversário. Um adversário. Se o senhor apresentar algum projeto que eu perceba que exista algo que não me agrada, mas que eu tenha algo para contrapor, para ajudar, uma crítica construtiva, eu farei isso, o senhor pode ter certeza. Aliás, já dei uma demonstração numa das primeiras votações que nós tivemos lá. Se porventura eu não tiver o que contrapor e não conseguir lhe dizer nada, o senhor pode ter certeza que eu vou tomar a posição que a minha consciência determinar. Então, lealdade política para mim é isso. Não há por que ser inimigo gratuito de ninguém. Eu tenho na Assembleia hoje, para você ter uma ideia, numa das boas interlocuções, a deputada Luciane Carminati, do PT. Ela é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e eu sou vice-presidente. Sim. Eu não vou te dizer... Dois professores por formação. Dois professores. E temos trocado muita ideia, muito positiva. E também transito bem praticamente com os outros 39. E eles também já perceberam que, da minha parte, existe uma palavra que eu acho que, se existisse sempre no meio político, além da honestidade nas opiniões, mas é a palavra respeito. Eu posso não concordar com qualquer afirmação dos meus colegas de bancada, Júlio Garcia e Napoleão Bernardes, mas eu respeito profundamente a posição deles. E como a gente dizia naquela famosa frase, se não me engano, do Voltaire, posso não concordar com o que diz, mas defenderei até o último direito, para que você diga. Mário Mota está, digamos assim, orientado numa bancada que tem dois políticos experientes, um ex-prefeito de Blumenau, perfeitamente, né, que agora é deputado estadual, e o Júlio Garcia, ex-presidente da Assembleia, um homem com história. Isso lhe ajuda a formar um conceito político um pouco diferente para aquele primeiro mandato, esse primeiro momento? Eu abri mão da liderança da bancada, porque pelo número de votos que eu recebi, eu cheguei em primeiro, eu teria, entre aspas, muito embora seja uma questão cultural, sim, não é? Sim. Mas eu conversei com o Júlio disse, Mário, eu já estou na Assembleia há tanto tempo, quer dizer, a minha experiência poderá contribuir muito para com vocês dois, porque embora o Napoleão tenha uma experiência, ele passou pela Câmara de Blumenau, se não me engano, 2 vezes, e por 2 vezes foi prefeito de Blumenau, uma das maiores cidades do estado. Sim, o terceiro maior colégio eleitoral. No entanto, há 4 anos ele estava fora, porque foi de vice do Mariani na última eleição e não se elegeu. Então, não só ele precisava assoprar o carvão que ainda mantinha a chama da política, como tenho certeza, para ele foi muito importante assumir a liderança da bancada. Coisa que, pela minha inexperiência, eu poderia ter cometido equívocos, certamente, e agora não. Eu estou indo junto com o Napoleão e com o Júlio. Nós temos trocado sempre muitas ideias em relação a posições, e mesmo que a bancada não feche em relação a pontos específicos, respeita-se a posição tomada por um e por outro. Enfim, eu estou muito... Eu não sei se é contente, mas é em paz com o que pude fazer até agora no mandato que estamos desenvolvendo. Mário Mota, muito obrigado. E me perdoe, se você vai terminar. Acabo de lançar um edital
Opa! Um edital para as emendas participativas, isso, exatamente. que não são emendas impositivas, porque como o dinheiro não é do deputado, e como eu sempre critiquei construtivamente quando estava na imprensa, eu sempre tentei entender de onde surgiu a ideia de emendas parlamentares. Por que entregar aos deputados algo que é inerente ao executivo? Quer dizer, pega-se um rocambole, que é o orçamento total do Estado, tira-se uma fatia de 1%, divide em 40 pedacinhos e cada deputado tem direito a impor onde será aplicado aquele dinheiro. Muito bem. Por que isso? Se a função do deputado é legislar e fiscalizar o executivo, Exato. por que tornar-se um mini executivo com 1/40 do orçamento? Eu sempre questionei isso. Tá aí, nesse edital lançado você já recebeu propostas? 246 de todo o Estado. Nós dividimos o Estado em 6 regiões, as mesmas da saúde, levantamos o IDH de cada uma das regiões e a região com menor IDH, curiosamente, e eu digo até com um certo lamento, a região da Mures, e seus 18 municípios, é a que mais vai receber, proporcionalmente, a parcela do que vier para os meus 40avos que eu tenho chamado do orçamento. São 5 temas: saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e outros. Quem pode participar? Nós colocamos no edital a lei, a LOA, que caracteriza, que determina as exigências para se receber uma emenda. Instituições estaduais, instituições municipais, prefeituras, câmaras, independente de convênios em si, e qualquer instituição sem fins lucrativos, qualquer ONG. Você tem uma pequena ONG aí, você tem um projeto com crianças, com idosos, e você acha que pode e merece pleitear uma emenda, nosso gabinete está aberto. Eu não estou dirigindo as minhas emendas para onde eu obtive mais votos ou para onde eu obtive menos votos, porque aí certamente seria o meu interesse, mais cedo ou mais tarde, a ser recompensado. E eu não me sinto, com toda a sinceridade, senhor desse montante que virá para o gabinete, que não é pouco, As emendas que estão sendo liberadas esse ano e que são frutos das imposições do último ano de mandato dos deputados que encerraram o seu mandato, chegam a 12, 13 milhões. Dá para se fazer uma excelente destinação. Até 20 de agosto, nós estamos recebendo projetos e propostas. Como eu te disse, já recebemos mais de 240. Curiosamente, a maior parte delas é daqui, da região serrana. Eu estou muito feliz por isso. E tenho vindo, como vim a Lages, por exemplo, e visitado. Hoje eu fui ao Hospital Infantil Seara do Bem. E eu fui explicar para a direção, porque certamente eu fui a convite deles, imaginando que eles fossem me pedir alguma emenda para uma construção, que é o que normalmente acontece. Quando eu comecei a falar, a diretora disse assim: Mário, não precisa gastar saliva para justificar teu edital. Nós já estamos inscritos lá. O que a gente fez foi te chamar aqui para te mostrar, para aperfeiçoar o argumento que nós mandamos no projeto. Pô, eu fiquei super feliz e confesso que as minhas atitudes vão ser tomadas, eu espero, sempre nessa mesma linha que motivou a campanha sem fundo eleitoral, sem dinheiro do contribuinte. Eu não gosto de chamar de dinheiro público, não existe dinheiro público, é o dinheiro do contribuinte, exato. Que motivou a formação de um gabinete com o maior respeito possível a todos os profissionais que lá estão. E, finalmente, acabamos de lançar um projeto chamado Educação Nota 10. Nós fomos à Secretaria da Educação, eu tenho um relacionamento de muito tempo com o professor Simadon, com o Tito Livre, que é o seu chefe de gabinete. Eu trabalhei no Conselho Estadual de Educação meus últimos 8 anos como efetivo no Estado, você sabe disso, e os 2 eram conselheiros. E eu fui com a equipe, e a equipe de fiscalize do nosso gabinete já havia levantado os 494 contratos em vigor da Secretaria da Educação do Estado para reforma, ampliação ou construção de novas escolas, uma quadra de esportes, enfim, os 494 contratos. Nós temos um mapa no gabinete e esses contratos estão divididos em 6 regiões. Você corre o dedo numa linha, você tem o nome do projeto, quer dizer, a empresa que ganhou, a data de início e de término contratada, quanto seria o caso,
quantas emendas aditivas já foram feitas, o tanto de atraso que a obra se encontra, quantas repactuações financeiras já foram acordadas, quanto foi pago e quanto até agora foi concluído. Não vou longe, mas tem por exemplo, há uma obra que já tem 10 aditivos, que tem 1.350 dias de atraso e que ainda está sendo feita. Quer dizer, nós fomos até o gabinete do Cimadom e do Tito e oferecemos para ele essa nossa ação efetiva dentro do gabinete, que agora começou a se transformar em ação no local. O nosso pessoal do fiscalismo está visitando as principais obras que estão complicadas e levantando qual é o problema. Essa obra, por favor, porque essa aí... essa aí, Biguaçu. Mas é tão engraçado que é uma construção de uma quadra de beach tênis, meu amigo. Meu Deus. Por que demora tanto? Quer dizer, mas, enfim, há outros problemas mais graves, motivados às vezes por algo simples. Nós fomos, por exemplo, a uma escola numa outra região e o segundo ponto de fiscalização é a merenda escolar. Qualidade, efetiva e se está seguindo todos os trâmites. E aí nós fomos numa escola, uma fila grande, a merenda espetacular, a salada parecia de hotel 5 estrelas, com alfacezinha do lado, tomatinho desenhado, com cenourinha cozida no meio, as merendeiras muito bem vestidinhas, com um lenço no cabelo, enfim e tal. E o Gilberto, que é o nosso chefe do fiscalismo, perguntou para a diretora, excelente, tal, nós estamos vendo que vocês estão fazendo a qualidade. Mas por que a fila tão grande? É porque nós temos só 2 merendeiras, né? Então demora um pouco mais. Mas por que a senhora só tem 2 merendeiras? E aí puxou o contrato. Se o contrato aqui do colégio da senhora prevê 4. Como? Está aqui, ó, faz 2 anos que o contrato está aí. Então, tem coisas que nem mesmo a direção, às vezes, tem consciência. E nós propusemos ao Cimadom, ao secretário Cimadom e ao seu Tito Livre, chefe de gabinete, a entrega do que nós pudermos levantar propositalmente e propositivamente. Não preciso ir para a imprensa, não é essa a intenção. Diz para ele. Se a gente conseguir levantar os problemas e apontar que aqui pode resolver assim, acolá, o senhor receberia isso? Ele ficou parado me olhando e disse, Mário, eu confesso para você que já recebi muitos deputados aqui, mas a maioria vem para cobrar, vem para... Sim. O primeiro que veio para entregar alguma coisa positiva desse caso, falei, então tá, e é o que nós estamos fazendo. Para terminar, Lages tem 4 obras em andamento, a cidade. E 2 delas a gente vai visitar a partir da segunda-feira que vem, quando sobem mais 2 integrantes do gabinete. Mário Pinto da Mota Júnior. Marinho é mais fácil. Marinho, nosso deputado estadual do PSD, com um jeito novo de fazer política. Seja bem-vindo a esta política. Muito obrigado, meu amigo. Eu repito, com humildade, com o ego nunca maior do que a minha cabeça e com o maior respeito a todas as outras formas. Quando eu falo, por exemplo, que nós abrimos um edital para emendas, eu não quero dizer de forma, eu não quero nem questionar as outras formas que até hoje se fez a distribuição das emendas, porque eu conheço excelentes indicações. Mas o que eu tenho dito é o seguinte, nosso edital não é melhor nem pior, ele é diferente. E eu estou torcendo para dar certo isso. Mário, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Estação Pinhão. Obrigado também a você. E a gente está coletando para vocês essas realidades. Afinal de contas, política também depende da subjetividade do deputado. Obrigado, Mário. Muito obrigado. Gente volta ainda nesta edição com outras entrevistas aqui do Estação Pinhão. Até a próxima.